A gente sempre gosta de começar falando sobre a parte espiritual, da parte de fé, né, É André? E você melhor, é né? é a melhor, exatamente. E você e seu marido são cristãos, e a gente queria muito saber como foi a conversão de vocês, se vocês já eram cristãos ou não, como é que foi? Não, eu nasci, fui batizada, minha família é portuguesa, né, então eu, assim, batizada, primeira comunhão, todo aquele ritual, né, vamos colocar assim, da igreja católica. Eh, Meu marido também, mesma coisa, ele também era católico, romano, né, e nós casamos, tudo no mesmo nessa mesma sintonia. Eu fui fazer um trabalho em 99, eu fui contratada pela Rede TV. Ainda nem era Rede TV, eu fui a primeira contratada para fazer a parte infantil lá. E eu nem sabia ainda qual era o nome da emissora, para vocês verem quando eu fui contratada. Então, tipo assim, ah, não, ela vai fazer o infantil, contrata. E eu fui para São Paulo com ele, eu tinha minha filha Giovana já, tipo, ela fez os 2 aninhos dela lá. E ali foram momentos muito, experiências que a gente teve, que foram boas e não tão boas. E nessa experiência não tão boas, vamos colocar assim, era uma coisa que causou um pouco tipo de frustração, porque o programa tinha tudo para caminhar bem, dar certo, e de repente eles pararam de gravar, falando que não tinha dinheiro e tudo, então aquilo me deu um choque muito grande. Nisso a gente continuou em São Paulo e minha filha brincava com outra Giovana do mesmo nome na pracinha, né, do condomínio. E vim conhecer a mãe dela, o pai e tal, e era a Ana Paula, sobrinha do Bispo Macedo. E a gente conversando e tudo, e eu não sabia quem era. Ai, como é que é o seu programa? Ela conversando. Lá, 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 lá. Aí, claro que depois de um tempo ela se identificou e ela falou: eu queria te fazer um convite, vocês não querem ir lá na nossa igreja? Aí a gente falou: vamos sim, com o maior prazer do mundo. Aí fomos, foi a primeira igreja, né, evangélica que a gente foi. Primeiro contato Primeiro ali. contato, para entender, né? Porque eu acredito que cada um tem um anjo que puxa, né? Sim. Às vezes não, às vezes a pessoa vai sozinha mesmo, né? Mas quem não vem, quem não nasce e tal, tem sempre alguém. Eu acho que Deus vai programando, né? Vai organizando assim para te cercar, para você ir. E nós fomos, foi assim um momento maravilhoso. Ali a semente foi plantada, que eu acredito que tem que ser aos poucos, né? Nem sempre é na primeira visita que você se Sim. converte, que você aceita, né? Declara, né? E, enfim, depois disso nós fomos ainda algumas vezes lá e quando voltamos aqui para o Rio, para o nosso apartamento ali no Recreio, teve uma outra amiga que foi usada e convidando a gente para ir, mas aí era numa igreja pequenininha, pentecostal, completamente diferente, né? Aí a gente falou, ah, vamos, convidou, a gente tá indo. E fomos, foi do pastor Francisco. E foi tremendo esse momento ali na Pentecostal, né? Pastor Francisco, chama do avivamento a igreja. E parecia que ele conhecia a gente desde do ventre mesmo, que ele foi falando, Deus foi usando ele para falar coisas pra gente. Que a gente só, tipo assim, a gente só levantou. Eu lembro que era uma casa, muito engraçado, porque era uma casa e era tipo, tinha 3 cadeiras pra cá, 3 pra cá, e eu e o Conrado estávamos sentados lá no final. Tipo assim, ah, vamos, né? Vamos ficar aqui, quieto e tal, ouvindo a palavra e tal. Aí daqui a pouco ele apontou esse rapaz aí de camisa cinza, né? E começou a falar. A gente só, diante do que Deus foi revelando através dele, a gente levantou, foi caminhando, se ajoelhou e se declarou Na ao primeira Senhor vez. Jesus. E já tem quantos anos? Gente, foi em 2003, 21 anos. Como que foi Tem. de lá pra cá? Essa aproximação da fé, de conhecer mais? A gente veio conhecendo como era, né? Você acha que tudo vai ficar tudo flores, né? Mas não, né? Tem um moldar de Deus, tem os momentos do deserto, que são super necessários para fazer a gente crescer, para a gente entender, tentar pelo menos entender um pouco do propósito de Deus na nossa vida. E a gente passou, assim, vários momentos que foram maravilhosos, mas também precisava do deserto para nos moldar. Logo, assim, depois de uns 2 anos que a gente se converteu,
A gente gravou alguns trabalhos, né, os louvores, o Conrado fez um CD, e eu cheguei a fazer 2 CDs infantis, infantis e um DVD desses CDs. E assim, foi lindo, porque a gente foi viajando para onde Deus nos enviava, né, até mesmo para fora do país, para estar levando a palavra. Então, além do nosso testemunho, que eu acredito assim, que Deus preparou a nossa vida no meio secular, vamos colocar dessa forma, né? E para hoje, no caso, fazer a diferença, estando no meio secular ou não.